Olá, sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Hoje é 17 de novembro de 2017. Eu sou Fausto de Arruda Botelho e nós vamos então começar mais uma análise dos mercados de ações e commodities. Quinta técnica, hoje é sexta, Fausto. Sexta técnica? Não, é uma quinta técnica que hoje começa na sexta. Eu estive ausente por uns dias, mas estamos aí preparando, planejando e organizando o nosso canal, que agora mudou de nome, chamava-se Constop, agora chama-se Enfoque. E você pode esperar desse canal agora que nós vamos ter 4 subcanais. Um de análise técnica, um que é a quinta técnica, um que é sobre a nossa plataforma Enfoque, que vai ensinar todos os recursos do Enfoque para quem quiser aprender todas as funcionalidades dele. E finalmente vamos ter também o canal das criptomoedas. Hoje, após esse vídeo, vou estar fazendo um vídeo de criptomoedas, já com as cotações e os gráficos dentro do Enfoque. Nós, com muito orgulho, estamos trazendo cotações dessa nova classe de ativos e temos cotações das principais criptomoedas em dólar, em Bitcoin e em reais. As cotações em Bitcoin são muito interessantes para quem, por exemplo, quer ou pensa em trocar uma criptomoeda por outra criptomoeda. Mas, então nós temos também as cotações em reais das 3 criptomoedas que são cotadas no Brasil: Bitcoin, Litecoin e Bitcoin Cash. É isso aí. Então, você que assina o nosso canal deve ter recebido hoje uma notificação dizendo que novidade no Enfoque. Antigamente era novidade no Constop. Você que não assina o nosso canal, subscreva no nosso canal e eventualmente clique no sino e então você vai ser informado e avisado toda vez que a gente estiver publicando um vídeo. É isso aí. Aqui embaixo nas observações do canal, na descrição desse vídeo, estão lá o endereço onde você pode achar o Terminal Enfoque e os produtos que nós temos, que são recomendações de compra e venda de ações e agora também de criptomoedas. Então vamos lá, começando aqui com o gráfico de Ibovespa, como sempre. A gente teve uma reversão bastante importante, não é? Uma reversão que aconteceu num contexto bem importante, que foi quando os preços se aproximavam dessa, que eu acho que é já uma pretensa reta de suporte, mas que passa a ter 3 pontos, então passa a poder ser chamada de reta. A gente define uma reta quando a gente tem 3 pontos nessa reta, né? Então, isso aqui, a gente teve que comer um pouquinho desse fundo de junho desse ano, mas se aproximamos e quando a gente olha de longe, você vê que isso provavelmente está mostrando o ângulo de inclinação que está sendo respeitado pelo mercado, né? Então, com isso, a gente passa a ter condições de ver o mercado retomando a tendência de alta, e se a tendência de alta for retomada, a gente espera, né? Tá tudo funcionando muito nos conformes, né? Vocês vejam que esse retângulo aqui, deixa eu dar um zoom aqui, esse retângulo, quando rompido, projetou a amplitude da altura dele para cima, o mercado chegou exatamente nesse nível. Depois os preços corrigiram, encontraram um suporte aqui nessa reta de suporte, próximos aí também do nível de resistência anterior,
E essa reversão com engolfo nos leva a crer que os preços agora sobem para testar inicialmente esse último topo a 7.800 e eventualmente esse topo rompido, como eu acredito que deva acontecer. Por que eu acredito que deva acontecer? Porque eu entendo que a gente já viu um primeiro movimento de alta com ondas 1, 2, 3, 4 e 5 e agora nós estamos partindo para um segundo movimento de alta, né? Uma coisa interessante aqui que dá para a gente, vou pegar emprestado esse segmento aqui, que na escala logarítmica mede uma variação percentual, e vou mostrar aqui para vocês que esse segmento não. Mas se a gente pegar, tá bem maior essa primeira perna, né? Se a gente pegar essa onda 5 aqui, a gente vai ver que é parecida, né? Essa outra onda aqui também acho que é parecida com esse movimento que aconteceu, que seria o primeiro movimento de alta do que seria então a onda 3 do bull market que está tomando conta agora, eu acho, do mercado brasileiro, né? Se a gente olhar o gráfico indexado em dólar, a gente vai ver com mais clareza esse processo. Esse é o gráfico da Enfoque, que começa em 63. Eu já falei várias vezes, mas para quem não sabe, a gente, para começar um gráfico em 63, a gente teve que juntar as cotações da Bolsa do Rio, porque o Ibovespa começa apenas em 68. Então, com esse gráfico, a gente conseguiu esse fundo aqui, depois do golpe militar em 64, e esse fundo nos dá condições de traçar essa reta suporte e, consequentemente, esse canal, esse lindo canal, né? E aí a gente vê claramente aqui o ciclo do presidente Lula, que foi composto por onda 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí ondas A, B e C. E agora eu entendo que nós estamos, já fizemos a onda 1, que foi esse processo aqui. Vamos pegar só esse ciclo de baixa. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. E agora nós estamos em 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Essa onda 3, eu acho que ela tem tudo para ser mais ou menos parecida com essa onda 1. E, portanto, nós estamos projetando aí o Bovespa. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Em dólares para 40... deixa eu pegar ajuda aqui para 41 mil dólares aproximadamente, né? Vamos chutar lá, arredondando, 40 mil dólares, que seria o equivalente a... Agora eu volto para o gráfico não indexado, onde eu tenho a mesma projeção da onda 1, projetada para cima a partir do início da onda 3, projetaria 115 mil reais aproximadamente. É isso aí, acho que a bolsa tem muito que subir, estamos num bull market. SP500 continua na sua trajetória de alta, vento de popa. Hoje eu entendo que fica claro que nós tivemos um processo de onda 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, e aqui, nessa tendência de alta que começou logo depois do subprime, nós tivemos já 1, 2, 3, 4, 5, onda 1, onda 2, onda 3. Essa onda 3 é muito interessante porque ela teve 3 movimentos bastante parecidos. Vejam esse primeiro movimento daqui a aqui. A gente pega esse segmento, projeta para cima a partir do fundo do que seria a onda 3, dessa onda 3, né? Então ele foi daqui a aqui, aí isso aqui seria uma onda 2, e aí a gente projeta daqui a aqui, e o mercado foi um pouquinho acima, né? Teve uma onda um pouquinho maior na onda 5, na onda 3 aqui, né? Porque onda 3, ó, vamos ver de novo aqui, estamos falando do S&P, e esse é o S&P indexado pelo CPI. Então, esse aqui foi a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, e eu entendo que nós estamos na onda 5. Se a gente projetar a amplitude da onda 3 para cima, ou seja, se a gente pegar o que o mercado andou na última vez que ele teve uma tendência de alta de médio e longo prazo, a gente então vai chegar em 3.500 pontos para o S&P, e isso significa uma alta
ainda de mais 35%. Vai chegar lá? Não sei, tem condições de chegar, pode chegar um pouco menos, pode chegar um pouco mais. Depende lá do Mr. Trump, depende do que vai acontecer politicamente no mundo, e é isso aí. Então, estamos com viés absolutamente altista no curto, médio e longo prazo no Bovespa, e no S&P, para a gente dar uma espiada aqui no curto prazo, eu entendo que essa acumulação aqui também tem característica de que vai dar continuidade à alta. A gente vê aqui que ele está respeitando esse canal de alta e acho então que ele tem condições de dar uma esticada aqui até os 2.750, talvez até. Quer dizer, dar uma arrancada aí de mais ou menos uns 5, 6, 7%. Então também tendência de alta, curto, médio e longo prazo para o S&P. Vento de popa soprando nos mercados acionários do Brasil e do exterior. Vamos aproveitar que nós estamos aqui nessa página e vamos olhar o dólar. A gente tem feito uma análise já faz algum tempo de que essa era uma reta muito importante, que foi rompida. Vejam, nós temos aqui uma tendência de alta que durou 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, minha gente. Então são 6 anos de tendência de alta, rompidos, tendência de alta foi rompida, essa reta eu acho que é uma reta bastante confiável. Vejam, nós temos 1, 2, 3 pontos, mas bem distantes. Essa reta foi indiscutivelmente rompida, bem rompida. Os preços fizeram um pullback e estão, no meu entender, fazendo um segundo pullback. Além do que, essa acumulação tem característica de acumulação de continuação, que deve dar continuidade ao movimento que a precedeu. Eu acho que isso aqui vai poder ser chamado de triângulo descendente. Triângulo descendente é uma formação que, como se sabe, dá continuidade. Ela mostra vendidos cada vez mais fortes, quer dizer, os vendidos estão indo cada vez com mais sede ao pote. Primeiro entraram vendendo aqui a 3,60 e pouco, depois entraram vendendo a 3,50, depois entraram vendendo a 3,40 e aparentemente agora estão entrando vendendo a 3,30, enquanto que os comprados estão mais ou menos aqui por volta dos 3,10, um pouquinho menos aqui nesse fundo de fevereiro. Então eu entendo que nós estamos vendo uma formação de continuação. Quando essa formação acontece, a gente pega a amplitude desse triângulo, a altura do triângulo e projeta para baixo a partir do vértice. O vértice começa aqui no stop. Nós estamos falando de dólar a 2,6. Impossível? Não, absolutamente. E como sempre acontece em análise técnica, deixa eu dar uma limpada na área aqui. Como sempre acontece em análise técnica, a gente vê umas coincidências muito interessantes, né? Aqui no caso, a coincidência é que a gente está projetando isso para esse nível aqui, onde o mercado deve encontrar suporte, que é esse nível aqui do topo do final de 2008, que foi logicamente o topo que precedeu o subprime, né? O mercado subiu. Aliás, não, isso aqui é o topo do subprime, isso aqui coincide ao fundo após o subprime, logicamente, né? Fiz confusão aqui. Então é isso, a projeção nossa é que o dólar caia, e caia bastante, chegue lá nos 2,60 ali aproximadamente, né? E no curto prazo, essa acumulação que a gente está vendo acontecer, ela tem características de deriva, que indica perda de força do movimento de alta. Qual o movimento de alta? Esse movimento de alta aqui, ó. Esse movimento de alta aqui. Então isso é um clímax de alta e aí o mercado está patinando no sentido da tendência, chama-se deriva, drift pattern em inglês, e isso indica perda de força desse movimento e provável reversão, e aparentemente é o que está acontecendo. O mercado já teve
subiu, teve uma reversão, subiu, teve outra reversão, subiu, teve outra reversão e hoje ficou um pouco mais feio, né? O rompimento aí dos 3,26 deve começar a colocar os preços de volta na trajetória para teste do suporte desse triângulo, grande triângulo descendente a 3,08, ali próximo dos 3. Então é isso aí. Agora eu vou rapidamente passar para vocês as ações que nós estamos de olho. Primeiro vai uma canja aqui do que nós fizemos hoje, janelas organizar em ordem alfabética vertical. Ontem nós havíamos feito a recomendação de acho que eu estou com o meu desktop desatualizado aqui. Não, está tudo certinho. Ontem nós fizemos uma recomendação de múltiplos. Por quê? Porque está aqui a razão. Reversão com engolfo de alta após rompimento de suporte, que sugere bear trap. Então, minha gente, o bear trap é o contrário do bull trap e indica uma situação em que após rompimento de um suporte importante, e vejam, o que tem que acontecer quando o mercado rompe um suporte importante? Primeiro, vamos lá, o que está logo acima de um suporte importante como esse aqui? 1, 2, 3, 4 pontos. Tem um monte de ordens de compra, não é? E o que está logo abaixo de um nível de suporte importante? As ordens de stop. As ordens de stop de muitas pessoas estão logo abaixo desse nível. Então, quando o mercado consegue penetrar esse nível, ele não mais tem as ordens de compra que ele tinha aqui para enfrentar e passa a ter ajuda de um monte de ordens de venda. Então, o que tem que acontecer quando esse nível é finalmente rompido, é que o mercado tem que cair. Agora, pode acontecer um monte de coisa, ele não precisa necessariamente cair. Agora, tem algumas coisas que não dá para acontecer, não pode acontecer. Por exemplo, o mercado ter uma reversão com um engolfo igual a essa aqui que nós tivemos. Uma reversão dessas é proibitivo. Agora, por outro lado, então nós fizemos a recomendação de compra, entendendo que o mercado volta pelo menos para essa resistência mais importante, e o mercado encostou no antigo nível de suporte e encontrou resistência nesse antigo nível de suporte. De maneira que, eventualmente, a gente pode ter aqui, a gente pode estar vendo acontecer aqui apenas um pullback para o antigo nível de suporte, que agora passaria a oferecer resistência. E se a gente tiver uma reversão aqui, aí a gente provavelmente vai estar estopando, tirando o stop daqui e liquidando compulsoriamente a posição ou alguma coisa assim. Mas nós estamos acreditando nesse clímax de baixa com engolfo e achamos que o mercado deve subir agora por conta desse potencial bear trap que aconteceu aí. Muito bem. Então, essa é uma das ações que nós recomendamos e hoje nós fizemos duas recomendações. A gente hoje recomendou compra de Bradesco, porque nós tivemos também uma reversão com engolfo próximo do nível próximo dessa reta suporte de longo prazo. Então nós achamos que isso é importante e os preços devem, ainda que o mercado possa depois cair, que eu não acho que é o caso, porque como eu mostrei para vocês, o Bovespa está indicando alta, né? Mas ele vai no mínimo testar, nós entendemos, testar esse topo aqui. E por isso, então, a recomendação está aqui. Por quê? Reversão com engolfo de alta em reta suporte de longo prazo. O stop está abaixo dessa reversão e da reta. E dessa reta aqui. E o objetivo é a próxima resistência importante. E hoje fizemos também a recomendação de equatorial. Equatorial por quê? Pivô de alta após rompimento de topo histórico. Isso aqui em si, quando a gente olha, não é assim tão, ou melhor, se a gente olhasse só isso aqui, talvez não seja tão importante, está rompendo essa retinha de resistência e tudo mais. Mas quando a gente olha isso aqui no longo prazo, você vê que os preços que romperam
a resistência desse retângulo aqui, fizeram um pullback, né, acabaram tocando 2 vezes aqui, e aí então o rompimento dessa pequena reta de resistência é muito significativo, porque indica que houve de fato um pivô de alta e que esse nível provavelmente vai ser rompido, e aí a gente projeta a amplitude do último movimento de alta para cima, e estamos projetando, portanto, equatorial para 78,30. Muito bem. Agora eu quero correr rapidamente as ações que a gente está de olho. Aqui nós temos 2 buracos aqui, e tínhamos mais um, que era Gerdau, que nós ficamos de olho, mas aí no 15 minutos ele não ficou tão bom assim, mas a gente continua de olho. Mas vamos lá, vamos refazer isso aqui, janelas organizar em ordem alfabética vertical, aí a gente arruma tudo bonitinho, a gente faz agora um slideshow, maximizando aqui a primeira em ordem alfabética, que é a Alliance, e aí eu vou rapidamente comentar sobre esses ativos que a gente está de olho. Nós tivemos um pullback e ele estava aqui testando esse nível de suporte que é bastante importante, né? Ele então rompeu esse nível, nós entendemos que se ele voltar acima desse nível ele pode estar dando uma indicação de alta. B2W, a gente estava de olho, eu nem sei bem porquê, não vou mais ficar de olho. Brasil Agro, a gente está de olho, mas também não estou vendo nada mais muito interessante. CEMIG está chegando próximo de um nível importante de suporte também, por isso a gente está de olho para ver o que acontece aqui. Nós já tivemos ontem um martelo, hoje a gente achou que isso aqui não está muito confirmado, mas nós entendemos que esse nível é importante, então qualquer coisa que acontecer por aqui pode estar acontecendo num contexto importante, que é o que a gente gosta de usar como estratégia para fazer as nossas posições. Copel acabou de romper um nível de suporte importante, nós estamos de olho para ver se eventualmente nós não vamos ter um bull trap, aliás um bear trap, né? Se tivermos, se o mercado voltar acima desse nível, vamos provavelmente soltar uma recomendação de compra. Cosan está também testando um nível que é importante de suporte, ele encontrou o suporte aqui, nós estamos de olho para ver em que isso aqui vai se tornar. Energias BR, nós entendemos que ele está tendo uma deriva, isso aqui estava marcado aqui, não sei porque não está mais. Uma deriva, ou seja, ele está mostrando perda de força desse movimento de baixa, isso aqui é algo que costuma acontecer pouco antes da reversão de movimentos. Então vamos ficar de olho nesse processo de baixa aqui, isso aqui pode ter sido muito bem uma ABC, ou seja, uma onda corretiva, e o mercado então partiria para uma nova onda impulsiva, né? Se a gente vê isso aqui no longo prazo, a gente, por um lado, vê que o mercado tentou romper, não foi, mas também talvez tenha sido só uma onda corretiva e por isso a gente está de olho, né? Engie Brasil, nós entendemos que isso daqui é uma acumulação de continuação, não é um topo triplo, isso é uma acumulação de continuação. Veja onde está acontecendo isso, próximo do topo histórico. Então nós entendemos que isso aqui está sentindo a resistência desse topo aqui que aconteceu em outubro de 2016 e estamos de olho. Quando isso aqui der uma indicação de que está rompendo, que vai romper, a gente então solta a recomendação de compra, né? Even, nós estamos de olho, mas ele já andou muito, já está difícil de fazer posição, porque vejam, se a gente entrar aqui, o stop está quase 10% de distância, então tchau, não estou mais acompanhando esse ativo. Gafisa rompeu esse nível importante de suporte e a gente quer ver, eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer quando ele encostar nesse nível aqui. Se ele encostar aqui e fizer uma bandeira de alta, por exemplo, e estiver rompendo essa bandeira, eu acho que pode ser uma boa compra. Gafisa está lá próximo do que poderia ser facilmente chamado de fundo do poço, né? Queda de 90% em relação a esses topos aqui de 2008. Quem sabe está na hora de começar a subir. Gerdau, esse é um ativo que nós estamos de olho, quase fizemos uma recomendação hoje. Se a gente fizesse aqui, a gente sempre usa o método com stop para fazer isso, nós estaríamos fazendo uma recomendação com 2,5
9% de fator lucro-prejuízo. E eu tive que mudar um negócio aqui. A gente põe um capital aí médio de R$100 mil. Isso, para quem não sabe, é a ferramenta que o Enfoque oferece para controle de risco. Controle do seu risco, meu amigo. A gente ouve falar em controle de risco no mercado, mas geralmente as pessoas estão falando de controle de risco da corretora. Nós, na Enfoque, nos preocupamos com o seu risco. Então fizemos uma ferramenta para você controlar o seu risco. Sabe por que você tem que controlar o seu risco? Porque essa é a coisa mais importante que existe. Controlar o risco é injeção na veia de controle do seu estado emocional. E se o seu estado emocional está equilibrado, você tem chance de se dar bem nos mercados de risco. Se o seu estado mental não está equilibrado, a chance é mínima de você conseguir ter sucesso nos mercados. Nos mercados de risco, 80% é a parte psicológica e 20% é a parte metodológica, seja ela análise técnica, análise fundamental, virar a moedinha, pegar a dica dos amigos ou qualquer coisa que seja. Você tem que ter uma estabilidade no seu equilíbrio emocional. Tem que ter equilíbrio emocional. E para isso nós fizemos essa ferramenta que calcula para você o tamanho da sua posição. Porque o tamanho da sua posição é diretamente ligado ao risco que você vai estar correndo. E o risco que você vai estar correndo está diretamente ligado ao seu equilíbrio emocional. Quer ter sucesso nos mercados? Opere pequeno. E você vai se surpreender. Se você pensar sobre quanto você deve arriscar em cada posição, você vai se surpreender de ver quão pouco você tem que arriscar em cada posição para atingir o objetivo. Sim, porque você vem para o mercado e deve ter um objetivo. Qual é o seu objetivo? Será que você tem um objetivo? Será que o seu objetivo é ganhar 100% do CDI, 200% do CDI, 100% ao ano? Não importa. Você tem que ter um objetivo. Tendo esse objetivo, e os profissionais de mercado pensam em termos de expectativa de rentabilidade anual, você pode então trazer isso para uma expectativa de rentabilidade mensal. Quanto você precisa ganhar por mês para, logicamente, você tem que pensar em capitalização composta, né? Você pega lá uma HP 12C, se você não tem, baixa uma das lojas aí de aplicativos, e aí você calcula quanto você tem que ganhar por mês para chegar na expectativa de rentabilidade anual que você quer. E aí você faça as suas contas e você vai ver que você não precisa ganhar muito para ter uma taxa de rentabilidade maravilhosa. Você tem que ganhar pouco e, consequentemente, você vai ter que arriscar pouco em cada uma das operações que você faz. Nós defendemos aqui na Enfoque, a gente desenvolveu durante muito tempo um método que a gente chamou de método com stop, em que você opera com as chances a seu favor. Você opera com as chances a seu favor, porque você vai escolher o tipo de posição que você entra, você não vai entrar em posições com fator lucro-prejuízo prejudicial, você não vai entrar numa posição com fator lucro-prejuízo de 1, ou seja, você arrisca 1 para ganhar 1. Não, você vai entrar numa posição com fator lucro-prejuízo 2, 3%, tá certo? E depois você também traz as chances a seu favor usando uma análise. Se você não tem condições de fazer análise, você tem que ir atrás, fazer curso. Ou você pode assinar a nossa análise. Nós ficamos acompanhando os mercados e fazemos recomendações. Você recebe até a recomendação no Enfoque e recebe também a recomendação no seu WhatsApp. Se você quiser, aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, você vai ver como você pode contratar esse serviço, né? Mas então, você opera com as chances a seu favor, pegando o fator lucro-prejuízo favorável a você, usando uma análise e usando um sólido método de controle de stops. Se você não tem um método, veja o nosso método, que é muito simples. A gente basicamente usa o gráfico intraday de 15 minutos. Eu estou, logicamente, falando de posições que a gente fala aqui no canal, que são posições de alguns dias, não são
posições de day trade. Mas isso vale perfeitamente, é perfeitamente aplicável para as suas posições de day trade também, tá? Então é isso, com essas três situações, ou seja, de novo, repetindo, pegar posições só com o fator lucro-prejuízo que lhe interesse, 2 para 1, 3 para 1. Fazer uma análise e ter um controle de risco, ou seja, à medida que o mercado vai... Controle de risco não, ter um método de administração dos seus stops. À medida que o mercado vai caminhando a favor da sua posição, você vai melhorando o seu stop. Então você está operando com as chances a seu favor. Operando com as chances a seu favor, você funciona que nem a banca do cassino. E quando você funciona que nem a banca do cassino, você quer que as pessoas joguem mais. Você quer ter mais eventos estatísticos. Quando você tem as chances a seu favor, a única coisa que você precisa é ter uma quantidade de eventos estatísticos que façam a estatística funcionar a seu favor, porque você tem as chances a seu favor. Você está com maior probabilidade porque você regulou o jogo de maneira que as chances estão a seu favor. Então, quando você tem essa situação, você quer o maior número possível de eventos estatísticos. No nosso caso, eventos estatísticos são trades, são posições que você assume no mercado. E eu volto, então, ao que nós estávamos falando, que se você precisa ganhar pouco por mês, considerando que você opera com as chances a seu favor, quanto mais operações você fizer, melhor. Mais você vai estar fazendo as chances funcionar, mais você vai estar dando chance para a estatística funcionar a seu favor. E, portanto, se você vai fazer muitas operações, quanto mais operações, melhor. Poxa, você cai naquela situação que você só precisa arriscar um bocadinho de dinheiro. E arriscando um bocadinho de dinheiro, quando você é estopado no mercado, você faz assim, ó, e acabou. E você parte para a próxima. Você está no ringue de boxe e você está eventualmente tomando jabs. Você está no mercado, você está num ringue de boxe. Você tem que se proteger. Você não pode baixar a guarda. E você vai tomar jabs, vai tomar jab, vai tomar jab, vai tomar jab. Você não pode tomar um cruzado de direita, um upper de esquerda, ou sei lá, um direto, né? Isso você não pode tomar. E o que evita isso é você ter uma estratégia sólida para fazer isso. Muito bem. De volta à nossa vaca fria aqui, eu volto ao Terminal Enfoque e mostro para vocês que esse produto, que é a nossa recomendação, eu faço um planejamento no Terminal Enfoque, como eu fiz aqui em Gerdau, quase publicamos hoje, e a partir daqui eu simplesmente clico aqui cliente e publico essa recomendação. Aqui no caso vou publicar reservado. Quando eu faço isso, essa recomendação vai só para a nossa equipe de analistas da Constop e acontece isso, ó, eu clico em publicar e então vai essa lâmina, que no caso está reservada, né? E enfim. E aqui a gente mostra que a gente está fazendo uma recomendação de compra, o preço está aqui, o stop está 5,8% de distância, o objetivo está 20,6%, isso dá um fator prejuízo 2,9%. A partir daí o nosso usuário, se está com enfoque, ele pode clicar ver gráfico e aí ele vai abrir no enfoque dele o gráfico igualzinho ao gráfico que nós usamos para fazer a recomendação. Você vai ver onde está o seu stop e vai ver onde está o seu objetivo. E aqui tem um ícone que você passa o mouse em cima e tem o porquê da análise técnica, ou seja, nós fazemos uma recomendação transparente, né? E muito bem, aí você eventualmente compra a ideia, né? Aqui ele trouxe um outro gráfico, eu diminuí, ele estava exatamente aqui, eu vou apagar isso. E a partir daqui você vai no método Constop em que você abre um planejamento para você, como se você tivesse definido stop e objetivo. E aqui a nossa ferramenta de controle de risco te dá, conforme o seu capital e conforme os seus parâmetros de risco, perdão, mais uma aguinha aqui, ele te dá, ou melhor, ele te sugere o tamanho da sua posição.
Minha gente, todo mundo fala, os livros falam muito de o que comprar e quando comprar, mas esquecem da variável mais importante, que é quanto comprar. E a nossa ferramenta do Enfoque te mostra quanto você deve comprar. Acredite em mim. Olha, para fazer isso aqui, a gente usa um poderoso algoritmo, eu costumo brincar, chamado regra de 3, para fazer essa conta. Mas é uma regra de 3 que as pessoas podem muito bem fazer, mas que ninguém tem saco para fazer. Quando você está no trade, você acaba se envolvendo e você não pensa em calcular um tamanho de posição que te dê sempre o mesmo risco. A ideia dessa nossa ferramenta é que se você tem o tamanho da sua posição, então, vejam, eu estou aqui agora de novo mostrando o terminal enfoque. E estou mostrando aqui para vocês o planejamento. Né? E no planejamento, a gente tem o tamanho da posição que faz com que o usuário que estivesse investindo aqui perdesse apenas 0,76. Então, se você fixa o seu prejuízo, e logicamente toda vez que ele fizer um planejamento, o sistema, a ferramenta vai calcular um tamanho de posição para ele, de maneira que ele perca por volta disso aqui. 0,75 é o que está mais ou menos regulado aqui. Logicamente, como você tem que comprar de 100 em 100 ações, para não entrar no fracionário, você não tem condições de fazer isso aqui de maneira precisa, né? Mas é em volta, é em torno de 0,75%, tá certo? Então, quando você sabe de antemão quanto você vai perder, não tem susto, né? Então, a diferença entre você fixar o tamanho da sua posição ou fixar o risco. Se você fixa o tamanho da sua posição, o seu risco é variável. E se o seu risco é variável, o seu controle emocional é variável também. E a lei de Murphy vai tomar providências para que você perca justamente quando você está arriscando o máximo, a maior, você está com posições com maior risco, né? A gente sabe disso. Ao passo que se você então fixa o prejuízo ou o risco da sua operação, aí você tem que regular o tamanho da posição para que o prejuízo seja sempre o mesmo em termos de variação percentual, né? Mas é isso aí. Queria mostrar isso aqui. E agora a gente continua aqui rapidinho com os outros ativos que a gente está de olho. Grendene. Por que estamos de olho? Porque eu acho que isso aqui é uma acumulação de continuação. Eu acho que isso aqui vai ser chamado mais para frente de um triângulo. Alguma coisa assim. Então, estamos de olho para ver se isso aqui rompe para cima ou se rompe para baixo. Aliás, não, eu estou vendo direito, estou falando besteira aqui, que eu estou olhando melhor agora. E isso aqui, não sei por que, estava traçado. O gato comeu minha... Isso, minha gente, nós estávamos, sim, imaginando que isso poderia ser um triângulo, mas isso também pode ser uma formação de reversão de cabeça e ombros, né? Tá? Deixa eu destacar melhor isso aqui. Não, sim, tá bom. E o que aconteceu agora foi que o que parece ser uma reta de pescoço foi rompida e os preços agora estão fazendo uma acumulação, uma pequena acumulação que me parece uma bandeira de baixa. Então o rompimento disso aqui confirmaria essa formação de cabeça e ombros e projetaria uma queda de aproximadamente, vamos ver lá, a gente projeta isso aqui para baixo, né, do topo da cabeça até a reta de pescoço, projetado para baixo, a partir do nível que essa projeção toca na reta de pescoço. Reta de pescoço nada mais é do que uma reta que mostra o nível de inclinação que o mercado está respeitando durante esse processo de reversão de tendência. Qual tendência? Essa tendência aqui. Então essa formação de cabeça e ombros projetaria o Grendene para R$18. Eu acho que se romper esse topo aí, provavelmente isso vai estar indicando algum problema na empresa
e porque ela teria condições de ter uma queda de 30% aí aproximadamente, tá? Por isso que a gente está de olho, perdão. E estamos de olho também nessa acumulação que está acontecendo em hipermarcas, que nós achamos que pode vir a ser um retângulo. Então estamos de olho. Eu infelizmente perdi a oportunidade, eu gostaria de ter feito uma recomendação aqui, não sei por que nós bobeamos nessa reversão. Não, na verdade essa reversão foi um pouco, não foi assim muito dramática, né? A reversão aqui foi um engolfo, mas não tivemos um clímax de baixa e daí um engolfo, que é o que eu gostaria de ter. Então eu quero esperar agora que talvez o mercado faça uma bandeirinha por aqui no teste dessa resistência aqui, e se isso acontecer a gente entra na quebra da bandeira. Itaú rompeu o topo histórico, caiu e agora sentiu o suporte do antigo topo histórico, e nós achamos que podemos estar vendo aí um pivô de alta, né? Então vamos ficar de olho nessa pequena reta de resistência aqui. Se a gente for nos 60 minutos, por exemplo, ela vira uma reta de resistência maior, e daí a gente passa a monitorar essa reta de resistência de curto prazo, para ver aí se a gente, de repente, se ele deixar um topo aqui, porque está testando esse topo aqui de resistência também, né? Esse é o gráfico de 60 minutos, se ele voltar a cair, aí essa reta fica mais confiável, e o rompimento dessa reta nos daria então a indicação de que no gráfico diário nós estaríamos vendo a formação de um pivô, e aí a gente tenta comprar aqui por aqui, e não quando ele rompe lá em cima, né? E aí, porque se comprar por aqui, a gente pode ter um stop logo abaixo do pivô, que está aqui mostrando um nível importante de suporte a 41, com esse topo aqui que aconteceu em fevereiro desse ano, esse topo dessa pequena bandeira de alta que aconteceu em agosto, e mais esse fundo aqui que está acontecendo agora. E aí, vejam, a gente compraria por aqui, e você está com um stop aí a 5% de distância, que é um nível, uma distância legal para se tomar uma posição, né? Você pode tomar uma posição com 5%, e se você tem uma alta de 10%, você já tem aí uma operação interessante, com um lucro-prejuízo de 2 para 1, né? Por isso estamos de olho em Itaú. Marco Polo nós estamos de olho, porque ele volta para esse nível importantíssimo de suporte, vejam, topo, fundo, 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 topo, e agora ele encosta nesse nível e está fazendo uma deriva. Uma deriva, como nós já vimos algumas vezes aqui, é uma situação de perda de força desse movimento de baixa. Então perde força esse movimento de baixa, e ele então tem tudo para começar a subir. Se nós tivermos alguma indicação legal aqui, ou então a gente espera um pouco, ele escapa daqui e depois faz uma bandeira aí de alta, e aí a gente fica de olho nessa bandeira e entra quando o mercado escapa dessa bandeira com stop embaixo da bandeira, né? Múltiplos, estamos de olho em múltiplos também. Aliás, múltiplos nós não estamos de olho porque estamos com posição recomendada em múltiplos. Então a gente tira esse cara daqui. Pão de Açúcar estamos de olho porque o mercado rompeu essa reta que nós entendemos ser importante e agora fez um pullback, encontrou resistência. Se a gente tiver uma reversão aqui, eu acho que a gente pode estar fazendo uma recomendação de venda aqui para Pão de Açúcar. Prumo, estou curioso para ver essa formação interessante aqui, né? Isso me soa um pouco de manipulation. Muito, mas isso é um retângulo e estamos de olho nesse retângulo. O que eu gostaria de ver é, por exemplo, um bull trap aqui. O mercado rompe o fundo e depois desrompe. Aí é comprar aqui nesse nível com stop logo abaixo, né? Então eu estou de olho porque isso aqui estou achando muito interessante. Já tem 1, 2, 3, 4, 5 meses que ele está nesse range aí depois de ter subido. Então isso aqui tem toda a característica de uma acumulação de continuação, uma pequena bandeira ou coisa que o valha, né? Se a gente puser no semanal ou no mensal, a gente vê aí claramente uma bandeirinha de alta no teste dessa resistência aqui. Então por isso estamos de olho. Raia Drogasil estava se aproximando dessa reta de suporte,
a gente estava de olho, mas hoje ela deu uma desembestada aí, então já, se a gente vai, aqui a gente já está com stop a 7% de distância, eu não sei precisar muito quanto que isso aqui pode ir mais, né? Se ele for um tanto desse aqui, então a gente já está próximo aí do topo, não tem muito mais para ir, porque a gente projetaria isso a partir daqui. Então você vê que você tem aí uma situação de ganhar um para perder um, então tchau, não estou mais de olho em você. Estamos de olho em Companhia Siderúrgica Nacional, porque nós entendemos que isso aqui é um grande retângulo e não uma formação de topo. O mercado está em baixa agora, mas eu estou de olho, qualquer situação, e acho que nós já temos alguma coisa interessante aqui, porque eu acho que esse nível aqui dá para ser considerado um nível. Não temos nada assim muito dramático, né? Tivemos um engolfo aqui, com uma reversão depois desse clímax de baixa. Talvez aí, se a gente tiver... Então, o importante aqui é o seguinte, o nosso viés é de alta porque isso aqui nós entendemos que é uma acumulação de continuação. E aí a gente tenta ver se tem alguma indicação aí boa para a gente tomar uma posição, né? Talvez possa ser isso aqui mesmo. Então, de olho. Sul América nós estamos de olho, porque o mercado testa essa reta de suporte, rompeu, vai, não vai, fez que vai, não foi. Então, deixa eu apagar isso aqui, que não tem muito a ver. Isso aqui era uma bandeira, nós estávamos achando que ia cair, mas não caiu, encostou na reta. Então, vamos ver o que acontece, né? Agora rompeu uma resistência, mas também não foi. Estamos de olho. Suzano, estamos de olho, porque Suzano está fazendo uma acumulação, que é um retângulo de alta. Mas, minha gente, vejam como é importante a gente saber que esta acumulação está acontecendo aqui. Putz grila, né? Vejam como é importante isso, né? Isso é um fundo, isso é o topo lá de 2008, tá? Então, isso é muito importante porque o mercado está testando com um retângulo, que nós entendemos ser um retângulo de alta, o seu topo histórico. Então, é ficar de olho nisso. Ele não teve nada de muito dramático aqui. Hoje começou a subir, eu gostaria que ele nos desse uma indicação aqui, né? Uma reversão aqui depois de ter rompido o suporte, aí a gente entraria por conta de um bear trap que aconteceria no suporte de um retângulo que está acontecendo no topo histórico, né? E aí a gente compra por aqui em vez de comprar no rompimento. Mas isso aqui, como eu acho que é muito dramático, porque veja, se isso aqui rompe, nossa, pode ter uma alta muito grande, né? Então, a gente está de olho em Suzano. Ultrapar, nós entendemos que está fazendo agora uma bandeira de baixa, então vamos ficar de olho. Se essa bandeira der indicação, nós provavelmente vamos recomendar a venda. Unicasa também, uma bandeira de alta depois de ter feito um bull trap aqui no rompimento desse triângulo ascendente e desrompimento, né? E é isso aí. Então é isso, minha gente. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, dê aí um like no nosso canal. E se você está vendo pela primeira vez, assine o nosso canal, clique lá no sininho e fale para os seus amigos também. Isso aí, até a próxima semana. Boa noite.